Olá, queridos alunos do oitavo ano. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso conteúdo. É um conteúdo novo no sentido que nós vamos abordar ele aqui, mas é um conteúdo que nós a todo instante entramos em contato de alguma forma. Mas antes que eu possa iniciar o nosso conteúdo, eu gostaria de lembrar a todos que não entregaram ainda a atividade da semana passada, consequentemente as outras atividades, que entreguem. Nós estamos aguardando ainda o bom senso dos senhores para que vocês possam entregar. Pois bem, a temática da nossa discussão é essa aqui que se encontra no quadro: viver dignamente. Ora, o primeiro grande questionamento é esclarecer viver e sobreviver. É claro que tem uma reflexão sobre a tradução dessas duas palavras. Quando eu digo sobreviver, eu estou dizendo que eu vivo abaixo dos padrões de uma vivência normal. Eu tenho uma vida sobre uma outra vida. Daí o nome de sobreviver. Se ele, professor, não ficou bem claro ainda. Viver é viver adequadamente, atrelado a tudo aquilo que você tem direito. Sobreviver, você vive além do limite, ou seja, com as mínimas condições possíveis de vivência. Portanto, tem que ficar claro essa questão logo, que sobreviver não é a mesma coisa que viver. Viver é usufruir de tudo aquilo que uma vida atrelada aos direitos humanos promete, e sobreviver é viver no limite. Aí eu trago hoje, na primeira parte da nossa aula, essa discussão de viver dignamente. Então, nós temos que entender que o início dessa questão é muito simples, já que não basta eu viver, eu tenho que viver dignamente, e evidentemente que eu vou atrelar isso à ética, porque eu posso ser um político corrupto, posso viver e não sobreviver. Contudo, o fato de eu proporcionar a minha vivência fundamentado na corrupção não significa que é dignamente. Portanto, viver dignamente, acima de tudo, está atrelado a uma ética. Professor, mas a ética do político é roubar, é ser corrupto. Não digo não, todo político não é corrupto. Todo político não é corrupto. Nós temos que destacar essa questão. Aí Aristóteles
Aristóteles diz que aquele que não se envolve em política, ele dá espaço para aqueles que se envolvem, os dominem. O que Aristóteles está dizendo nesse primeiro momento aí? Que é necessário nós envolvermos na política de alguma forma para que aqueles cidadãos que estejam lá não nos dominem. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque isso tudo está atrelado a uma questão de cidadania. Isso tudo está atrelado a uma questão de cidadania. Principalmente porque nós vivemos num país extremamente injusto. Injusto porque é claro que o sistema capitalista em si não é um sistema justo. Mas nós vivemos num Brasil extremamente injusto com relação à distribuição das riquezas produzidas aqui, ou na possibilidade de se produzir riqueza. Historicamente falando, o Brasil foi fundado em um sistema que sempre beneficiava a elite brasileira. E, consequentemente, isso cria um abismo entre a classe média e as classes mais ou menos desfavorecidas. Então, esse abismo é sentido nas condições subhumanas, e aí vai outra colocação, nas condições subhumanas que nós observamos às margens das nossas cidades, por exemplo. Certamente você já se viu por aí, você já se viu em uma determinada localidade do seu município e viu que existem pessoas que vivem em condições muito abaixo das suas. São pessoas que passam dificuldade em suas casas e não têm como saciar essas dificuldades, simplesmente vivem as dificuldades. E isso não é que ele foi predestinado a ser do jeito que é. Na verdade, eles são o resultado de uma série de fatores que incidem durante a história do Brasil nas classes menos favorecidas. É claro que essa discussão é ampla, mas é extremamente eficaz que nós procuremos amadurecer essa questão para que nós possamos entender de maneira como se dá esse processo de desgaste social. Às vezes você se depara com situações que você chega até a duvidar que tem gente passando por determinadas situações, quando na verdade isso é corriqueiro no Brasil. Certo, professor? Mas é porque eles são preguiçosos. Não, não é bem assim. Isso são julgamentos que alguém faz e pede que você os dissemine. Nós temos que levar em consideração a formação familiar, a formação ambiental que esse indivíduo nasceu e criou-se. Ora, se eu chego em casa, só dando um exemplo, se eu chego em casa, meu pai está bêbado,
fica bêbado, não tem o que comer, não tem um forro limpo, não tem um travesseiro bom para dormir, não tenho, eu vou fazer o quê? Qual é o meu provável comportamento? Eu quero que você reflita essa situação. É claro que eu não vou falar aqui de delitos mais graves, feito o pai estuprando a enteada, são delitos graves. Eu não vou me ater muito porque o conteúdo fica um tanto que vulgarizado, mas é realidade. Pai se drogando, mãe se drogando, irmão se drogando, estupro, tentativa de homicídio e a criança ali no meio. Aí eu só te pergunto, e aí, como será a cabeça dessa criança? Não tem o que comer, não tem onde dormir, dorme no chão, não tem estrutura familiar. Esse menino vai para a escola? Não, ele não vai para a escola. Por quê? Porque ele não tem estrutura para ir para a escola. E não indo para a escola, ele vai adentrar no mundo da criminalidade, no campus da mendigância, que consequentemente vai adentrar no tráfico e assim sucessivamente. Vai entrar para as estatísticas do governo como mais um marginal. Mas eu não sei se você percebeu, e você deve estar se perguntando, e quem mandou os pais dele usar álcool, droga, se bem que o álcool já é uma droga em si? Ora, o cara nunca teve oportunidade de nada, então vamos se dopar para que nós possamos nos anestesiar para a vida que já é tão dura. Ou seja, é uma série de fatores que cria um contexto que consequentemente vai afetar esse viver dignamente. Esse viver dignamente que é algo extremamente perigoso para o e essas desigualdades é o próprio homem que cria, é o próprio sistema que cria para alimentar o sistema capitalista. Pois bem, essa é nossa primeira introdução sobre o conteúdo, e eu espero que eu tenha de alguma forma despertado pelo menos a atenção de vocês para que vocês possam refletir sobre esses fatores, ok? Então, eu espero que eu tenha dado um bom começo de reflexão e na próxima aula nós continuaremos, ok? Deixe seu like lá, se inscreva no canal.